Fala, meus amigos torcedores. E aí, galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Carlos e esse é o canal K-Futebol. Seja muito bem-vindo! E se liga, que nesse vídeo eu vou passar pra vocês todos os jogos de hoje, sábado 12/2 de 2022. Se liga, tem muito jogo. Tem Mundial de Clubes, Europeu, Estadual, Copa do Nordeste. Mano, tem muita bola rolando hoje e você não vai perder, né? Com certeza não. Então, se você não é inscrito, já te convido a fazer a tua inscrição, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo exclusivo, nem um minutinho desse canal top, lindo, maravilhoso, chamado K-Futebol. Bora para os jogos. No primeiro campeonato, a gente tem campeonato carioca. Pelo campeonato carioca, a gente tem dois jogos. O primeiro jogo é entre Bangu e Resende. Esse jogo acontece às 15h30. O segundo jogo é entre Volta Redonda e Madureira. Esse jogo acontece às 18 horas. O próximo campeonato é o Campeonato Paulista. Pelo Campeonato Paulista, a gente tem aqui três jogos. O primeiro jogo é entre Botafogo de São Paulo e Água Santa. Esse jogo acontece às 16 horas. E também às 16 horas você pode estar acompanhando aí Novo Horizontino e Guarani. E às 18h30 você pode estar assistindo Santo André e Ferroviária. Beleza? Jogos do Campeonato Paulista. O próximo campeonato é Mundial de Clubes. Pelo Mundial a gente tem aqui Al Hilal e Al Ahly às 10 horas. E às 13h30 você tem aí Chelsea e Palmeiras pela final do Mundial de Clubes. E eu vou chutar de novo 2-0 pro Verdão e acabou a conversa. Verdão vai ser campeão. Beleza? Jogos do Mundial de Clube. O próximo campeonato é a Copa do Nordeste. Pela Copa do Nordeste a gente tem aqui 4 jogos. O primeiro jogo é entre Botafogo e Alagoinhas às 16 horas. E os próximos dois jogos aqui é às 17h45. O primeiro jogo é entre Bahia e Globo. E o segundo jogo desse mesmo horário é entre Náutico e Fortaleza. E às 19h45 você pode estar acompanhando também pela Copa do Nordeste Ceará e Sampaio Corrêa. Jogos da Copa do Nordeste. Beleza? O próximo campeonato é o Campeonato Pernambucano. Pelo Pernambucano a gente tem aqui um joguinho só, que é entre Sport Recife e Água Santa às 16h30. E o próximo campeonato é o Campeonato Goiano. Pelo Goiano a gente tem dois jogos. O primeiro jogo é entre Aparecidense e Atlético Goianiense às 16 horas. E o segundo jogo é entre Goiás e Goianesia às 16h30. Beleza? Jogos do Campeonato Goiano. Próximo campeonato é o Campeonato Catarinense, que só tem um joguinho entre Avaí e Joinville, e esse jogo acontece às 16h30. E o próximo campeonato é o Campeonato Paranaense, que também só tem um jogo, que é entre Paraná e Londrina, e esse jogo acontece às 19 horas. E o próximo campeonato é o Campeonato Cearense. E a gente tem aqui pelo Cearense 4 jogos, que o primeiro jogo é entre Maracanã e Pacajus. Esse jogo acontece às 15 horas. O segundo jogo é entre Caucaia e Atlético Cearense. Esse jogo acontece às 16 horas. E também às 16 horas você pode estar acompanhando aí Icasa e Ferroviário. E também, no mesmo horário, você pode acompanhar Iguatu e Crato, jogos do Campeonato Cearense. Beleza? O próximo campeonato é o Campeonato Gaúcho. Pelo Gaúcho a gente tem 3 jogos. O primeiro jogo é entre Caxias e Internacional. Esse jogo acontece às 16h30. O segundo jogo é entre Guarani e São Luís. Esse jogo acontece às 18 horas. E o terceiro jogo é entre Aimoré e União. E esse jogo acontece às 21 horas. Beleza? Jogos do Campeonato Gaúcho. Próximo campeonato é o Campeonato Mineiro. Pelo Mineirão a gente tem aqui o primeiro jogo, tem 4 jogos. O primeiro jogo é entre Atlético Clube e Patrocinense. Esse jogo acontece às 15 horas. O segundo jogo é entre América Mineiro e Atlético Mineiro, que vai ser um jogão. Esse jogo acontece às 16h30 e às 19 horas você pode estar acompanhando Tombense e Cruzeiro
E também às 20 horas você pode estar acompanhando aí Democrata e Uberlândia, jogos do Campeonato Mineiro. O próximo campeonato é o Campeonato Baiano. Pelo Baianão a gente tem aqui um joguinho só, que é entre Juazeirense e Docimel, e esse jogo acontece às 16 horas, beleza? Próximos campeonatos é da Europa, beleza? E o primeiro aqui é o campeonato italiano, é o campeonato francês, desculpa, é o campeonato francês, a Ligue 1. O primeiro jogo é entre Montpellier e Lille, e esse jogo acontece às 13 horas. E o segundo jogo é entre Lyon e Nice, e esse jogo acontece às 17 horas. Jogos do campeonato francês, beleza? O próximo campeonato é o campeonato italiano, a Série A Team. Temos 3 jogos. O primeiro jogo é entre Lazio e Bologna. Esse jogo acontece às 11 da manhã. O segundo jogo é entre Napoli e Inter de Milão. Esse jogo acontece às 14 horas. E o terceiro jogo é entre Torino e Venezia, e esse jogo acontece às 16h45. Jogos do campeonato italiano. O próximo campeonato é o campeonato espanhol, a La Liga. E temos aqui 4 jogos pela La Liga. O primeiro jogo é entre Cádiz e Celta de Vigo. Esse jogo acontece às 10 da manhã. O primeiro jogo. O segundo jogo é entre Vila Real e Real Madrid. Esse jogo acontece às 12h15 da tarde. O terceiro jogo é entre Rayo Vaticano e Osasuna. Esse jogo acontece às 14h30. E o quarto jogo é entre Atlético de Madrid e Getafe. E esse jogo acontece às 17 horas, beleza? Jogos do campeonato espanhol, beleza? O próximo campeonato é o campeonato inglês, conhecido também como Premier League, beleza? Pela Premier, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos. O primeiro jogo é entre Manchester United e Southampton. Esse jogo acontece às 9h30 da manhã. O segundo jogo é entre Chelsea e Arsenal. Esse jogo acontece às 10h30 da manhã. E o terceiro jogo é entre Brentford e Crystal Palace. Esse jogo acontece meio-dia, às 12 horas. E também às 12 horas você pode estar acompanhando aí Everton e Leeds United, time que o Rafinha brasileiro joga. E no Everton joga o... Como é o nome dele? Deu branco agora o nome do cara. É o Richarlison, que joga no Everton, e o Rafinha no Leeds United, beleza? E aqui no Watford e Brighton também às 12 horas. Todos esses 3 jogos estão às 12 horas, beleza? E o sexto jogo aqui, fechando jogos de hoje, sábado 12/2 de 2022, é entre Norwich e Manchester City. E esse jogo acontece às 14h30, beleza? Jogos do campeonato inglês. Lembrando que se você não é inscrito, já te convido a fazer a tua inscrição. Ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo exclusivo do canal, beleza? Muito obrigado por assistir, muito obrigado pela preferência, muito obrigado pela paciência. Que Deus te abençoe. Fica na paz, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!